Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Salto Consciencial, onde falaremos sobre uma das 365 mensagens. Esse aqui é o 10º vídeo e com certeza a gente terá uma reflexão bem bacana aqui, para que você possa interiorizar um novo conteúdo, ativar aí uma nova crença, né? Porque aqui a gente está falando de um vídeo que é motivacional e um vídeo que é um conteúdo ativador também, né? A ideia é que a gente cancele algumas crenças, aquilo que já não serve mais, aquilo que não está te fazendo bem, né? E que com essas pequenas pílulas de conteúdo, essas pequenas mensagens, você possa trazer a sua consciência, né? Viver de uma forma mais plena, com plenitude, estando presente no aqui e no agora, e somando, não só para você, mas somando também para todos à sua volta, porque nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos em sociedade e devemos sempre compartilhar aquilo que nós temos de melhor a oferecer. Estou aqui com o livro Zen no Meio do Furacão em minhas mãos, tá? Vou ler mais um trecho aqui do livro, lembrando que aqui nós temos 33 temas, né? Temas esses que são bem profundos, para que você possa mergulhar em si mesmo. Eu vou ler aqui sobre o tema da ira, tá? Um pequeno trechinho, gente. Aquele que se eleva encontra paz em si mesmo. Se torna autoconfiante, mestre de si mesmo. Percebe que aquele que é agitado ainda é um ser que precisa de ajuda, pois está em sofrimento. Em seu interior existe um mar agitado, um navio descontrolado e um capitão sem sentidos. Com o tempo, o mar irá se acalmar, o capitão retornará os sentidos. O capitão retomará os sentidos e tudo fluirá com suavidade e leveza. Que bacana essa ilustração aqui. Feito pelo meu amigo Daniel. Daniel, ele leu cada um desses capítulos e ele interiorizou, né? E trouxe de uma forma artística essas ilustrações. Todas feitas com nanquim. Então, teve todo um carinho, sabe? Cada ilustração aqui, ela transmite uma energia específica daquilo que está acontecendo no capítulo, né? E aqui, gente, a gente olhando para esse parágrafo, né? A gente pega as pessoas agitadas, nervosas, que estão aí em turbulência. Turbulência. Quantas pessoas você pega aí que ela não é calma, ela é muito nervosa, ela é muito agitada, né? Ao mesmo tempo ela reflete o seu egoísmo, e tudo isso nada mais é do que a representação externa daquilo que ela tem ali internamente nela. Nem ela compreende tudo aquilo que acontece em seu interior. Para que ela consiga compreender, para que ela consiga ter um mar mais calmo, mais tranquilo, mais ameno, ela tem que sim conhecer a si mesma, a si mesmo. Ela tem que mergulhar em si mesma, sabe? Mergulhar lá nas profundezas. Ela tem que compreender quais são as dores que a machucaram ali profundamente. Ela tem que aprender a perdoar. Ela tem que compreender quais são os seus limites, quais são os seus medos. Então ela tem que reconhecer as suas sombras, para que ela possa sim, né, se transformar e começar a refletir no externo uma calmaria, sabe? Uma calmaria, um mar calmo, tranquilo, sem agitação, sem medo, sem nervosismo, sem imposição, sem culpa. Isso, olhar para si mesmo, né?
não é algo que, como eu disse, que eu vou apertar um botão e isso vai acontecer para você. Uma das maiores formas, e na minha opinião a melhor, para que você possa fazer isso é a meditação, né? Através da meditação você vai se conhecer. Ah, Rodrigo, mas a meditação é só para a gente ficar calminho, para a gente parar com os nossos pensamentos, para ficar zen. Não, essa não é a minha opinião, nunca foi. E para quem me segue, né, sabe muito bem o que eu acho de tudo isso. A meditação é uma prática para que você possa se conhecer, se lapidar, se transformar, elevar a sua consciência e para que você possa, né, entrar em frequências essas. Deixa eu só desligar aqui, senão vai atrapalhar o áudio. Frequências essas que são muito mais elevadas, purificadas, né? O seu pensamento, dificilmente você vai parar com ele 100%, né? É dito que nós precisamos para co-criar uma realidade diferente, de 18 segundos sem pensar em nada. Você consegue ficar 18 segundos sem pensar em nada? Sem pensar em boleto, em lavar a roupa, em lavar a louça, no que você tem que fazer daqui a um minuto, naquilo que você fez, porque seu pensamento te projeta para o passado. É muito difícil. É muito difícil. A mente, ela é muito doida. Então, a meditação com práticas constantes, você vai compreendendo, né, a se acalmar, a reconhecer se aquilo que chegou para você é uma dor física, é uma dor, pertence ao seu corpo de dor, se é algo emocional, se é algo mental, né? Se é um desequilíbrio energético, porque nem tudo que chega até você é seu. Muitas coisas que chegam, que influenciam, né, nos seus atos, nas suas decisões, na sua agitação, nem sempre é seu. Muitas vezes é uma energia externa que está influenciando você. Então, na meditação, você vai fazer o quê? Você vai, além de voltar a sua atenção para o presente, voltar a sua atenção para você, você vai reconhecer as energias que estão à sua volta, você vai reconhecer as sombras que você criou, porque muitos demônios não estão por aí, eles estão aqui. E você precisa estar acima desses demônios, porque é você que criou, com seus desajustes. Ah, foram os outros, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Pode ser que você tenha passado por uma situação e essa situação você não teve clareza o suficiente, consciência, né, para estar elevado acima dela. Então você precisa pegar aquela situação e trocar o prisma, né? Você precisa inverter o polo. Porque tudo que acontece na nossa vida, né, a gente leva para a nossa visão tridimensional. Só que a nossa visão tridimensional ela é extremamente limitada. E essa limitação faz com que a gente não veja com clareza o que realmente existe por trás de toda essa cena que foi ali armada. Para que isso aconteça, você teria que olhar para si mesmo. Porque você é um ser espiritual. É digno de glória, de abundância, de felicidade, né? Mas ao mesmo tempo, você como um co-criador e agindo ainda de forma inconsciente, você cria os seus demônios. E esses demônios, eles podem te aterrorizar de uma forma incrível. Então, olhe para si mesmo. Não tem lá a imagem de... Nós temos São Miguel com a espada. E nós temos São Jorge também matando ali o dragão, não tem? Então, e os dragões aqui? Né? Então tome a sua espada. A espada ela representa o seu poder espiritual. Então pegue a sua espada.
segure a sua espada, né? A espada também é um símbolo da sua coluna, da energia Kundalini, né? Se nós estamos muito aterrados, a nossa energia, ela está com foco ali no chakra básico, né? Ela está muito aterrada. Então, se há um descontrole ali, a gente não está conseguindo fazer com que essa energia flua, né? Nós vamos viver num mundo cansados, esgotados, vamos viver com as nossas emoções muito oscilantes, e nós vamos viver num mundo, você pode ter certeza, tá? Todo depressivo está dessa forma, carregado de medo. Por quê? Porque essa energia ela não está fluindo. Se você não conhece, né, eu não vou entrar aqui nessas questões, mas busque um pouquinho mais sobre esse tema Kundalini. Você vai entender tudo isso que eu estou falando, tá? Para que a gente pudesse, a gente teria que aprofundar aqui. E a ideia é ser um vídeo rápido e já estamos aqui com praticamente 11 minutos, né? Então eu vou pegar aqui o nosso potinho. Vamos escolher uma mensagenzinha. Peguei a mensagem. 365, hein, gente? Olha o desafio que eu fiz para mim mesmo, com o objetivo de estar aí compartilhando contigo, te entregando algo especial, algo diferente. Então, vamos ver aqui o que o universo nos trouxe dessa vez. A vida escolhe ou se expande na proporção da coragem que uma pessoa tem. Anais Nin, a vida encolhe ou se expande na proporção da coragem que uma pessoa tem. Bacana, hein? A vida encolhe ou se expande? E aí, gente? A sua vida, ela tá se encolhendo ou tá expandindo? O que a gente fala de uma vida que tá encolhendo? Para mim, né, no meu ponto de vista, uma vida que está encolhendo, a gente vai falar em relação ao tempo, né? Então, já devo ter dito isso antes, mas a gente, quando nós somos jovens, nós olhamos para frente e visualizamos ali uma estrada gigantesca à nossa frente. Nós temos um longo caminho a percorrer. Lógico que algumas coisas podem acontecer, mas a nossa perspectiva, né, é que essa estrada seja longa demais. Só que quando nós já estamos numa fase, né, uma velhice, nós olhamos para trás e essa estrada, ela já foi, né, nós já seguimos por ela, ela é uma estrada curtinha agora, bem curtinha. Então, quando nós estamos já num estado de velhice, já estamos com uma certa idade, a nossa vida, ela se encolhe. Mas é importante que neste momento, a nossa vida, ao mesmo tempo, seja expansiva, gigantesca, porque o bonito é a gente olhar para trás e falar, caramba, eu fiz por merecer. Eu fiz o que eu gostava. Eu coloquei a minha energia naquilo que me preenchia. Eu coloquei a minha energia nas pessoas que estão à minha volta. Eu coloquei a minha energia fazendo com que todos à minha volta pudessem ter o seu melhor. E eu não estou falando aqui de material. Eu estou falando daquilo que nós podemos dar, sabe? De coração. Porque nós temos diversas pessoas que buscam apenas o material. É carro, casa, apartamento, ter dinheiro, poupança, investimentos, mas ela é totalmente vazia, vazia de tudo. Ela tenta preencher o carinho que ela não pode dar com aquilo que ela pode comprar. E isso é viver no falso eu, é viver numa falsa identidade, é não se conhecer. Quando chegar lá na frente, como que vai ser? Você olha para trás e fala, puxa, o que eu fiz? O que eu fiz de grandioso?
É capaz de, ao desencarnar, que haja briga pela grande herança que você deixou. Pela grande herança que você deixou. E você pode partir como um ser totalmente desequilibrado. Porque é o que eu sempre digo, a vida continua. Daqui você vai para o plano astral. Da mesma forma, do mesmo jeitinho, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Ou você acha que ao desencarnar vai ter um anjinho ali de fraldinha, de auréola, te aguardando, que vai te levar lá para o lado de Jesus Cristo. Não, você vai continuar no mesmo padrão energético que você está. Então, se você veio para cá com o objetivo, e esse é o objetivo de todos nós, de se conhecer, de se transformar, de se elevar, e você viveu só uma vida de ambição, de ganância, sem crescer aqui dentro, porque não tem problema nenhum em ter. Todos nós devemos ter em abundância total, tá? Ter e compartilhar e fazer com que a energia do dinheiro ela cresça cada vez mais. Nós devemos ser totalmente prósperos aqui. Tá? Eu estou falando da pessoa que ela busca apenas a questão do dinheiro. Então reflita sobre isso. Se esse é você hoje, lembre-se que a sua estrada, eu não sei a sua idade, mas lembre-se que existe essa estrada. A partir do momento que nós nascemos, nós temos a certeza absoluta que nós vamos morrer. Não tem como fugir disso. Então, a partir do momento que você nasceu, você vai morrer. Acabou. Inclusive é um assunto, que ninguém gosta de falar sobre a morte. Mas a morte é algo totalmente natural. Todos nós vamos morrer. Todas as pessoas à nossa volta vão morrer. Mas isso não quer dizer que é o fim. Porque Brahma é eterno. A nossa energia, a nossa centelha divina é eterna. O que fica é a carcaça. É o corpo. Só isso. A sua veste. Eu sou eterno. Você é eterna e eterno. Então, preste atenção, viva a sua vida com glória, tá? Como um verdadeiro filho de Deus. Honre a oportunidade que você tem de estar aqui, porque existem muitos seres que querem estar aqui no seu lugar. Mas eu não vejo, eu não acredito. Tudo bem, não tem problema nenhum. Saiba que tem muitos seres, inclusive muitos que são da sua família, da sua linha ancestral. Então, agradeça por este momento e faça por merecer, porque essa oportunidade foi dada a você. Viva a sua vida com alegria, viva a sua vida com gratidão, viva a sua vida se projetando sempre para o novo, Você está aqui para reinar, todos nós. Então, faça a sua parte, tá? Vamos ativar algo aí que faça com que você, desperte com alegria, com que você vá dormir com alegria, com que você tenha um majestoso sentimento de alegria durante todo o seu dia. E você tem um dos maiores poderes, todos nós temos, que é o poder da sua criatividade. Você pode sempre inovar, você pode sempre mudar, todos nós. Tá bem? Então, coloca um sorriso bonito nesse rosto, respira fundo, olha sempre para frente e viva com plenitude, tá bom? Não vou me prolongar muito, já está dando aqui 20 minutos. Então, eu quero agradecer a você que está acompanhando os vídeos, que está aqui comigo. Espero que esses vídeos, que esses conteúdos estejam te fazendo muito bem. Te convido a conhecer o livro, o impresso, e tem a versão e-book também. O link vai estar aqui embaixo, zennomeiodofuracão.com.br. Lá você conhece os valores também de cada um.
tá bom? Não é nada caro, gente, não é nada que vai te deixar pobre, tá? É um valor simbólico ali para que você possa ter um conteúdo que vale muito, muito mais, de verdade, tá? Para quem já leu sabe do que eu tô falando. E aguarda aqui nas próximas mensagens. Deixa aí o seu like, compartilhe com aqueles que vêm ao coração, comente para que eu saiba que você passou por aqui. É extremamente importante, tá bom? Namastê, respira e não pira. Até uma próxima!